Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo para cá hoje, para a gente conversar um pouco sobre Jesus, que é o aniversariante deste mês de dezembro. Pelo menos o calendário, O calendário cristão considera o dia 25 de dezembro como sendo a chegada de Jesus aqui no nosso planeta. Emmanuel, no livro chamado A Caminho da Luz, ele vai dizer que Jesus se reuniu por 2 vezes nas esferas espirituais para tratar do nosso assunto, tratar do nosso futuro, do que aconteceria conosco, para onde nós deveríamos ir, aonde poderíamos ficar. Por quê? Porque fazíamos parte de uma grande leva de espíritos recalcitrantes no mal. Estávamos num planeta já bem evoluído. Como a Terra vai ficar daqui a alguns anos mais? E nós não estávamos acompanhando a evolução desse planeta. Daí estávamos incomodando os nossos irmãos que sinceramente estavam mudando, queriam ser pessoas melhores. Então, o que aconteceu? Jesus foi convidado por Deus nosso Pai Celestial para cuidar dessa leva de espíritos rebeldes, que até hoje ainda é. A gente demora para deixar de ser rebelde, é muito tempo que nós precisamos para isso. Então, Jesus, juntamente com os espíritos também da comunidade em que ele faz parte, dos espíritos puros, começaram a traçar os planos para a nossa trajetória de evolução. Foi aí que eles pensaram num planeta novo, para que esses rebeldes pudessem entre si tratarem de suas pendências, de suas pendengas espirituais. Foi aí que a Terra foi planejada. Então, essa primeira reunião foi para fundar o planeta Terra, que hoje nós estamos aqui durante todos esses mais de 4 bilhões de anos que a Terra existe, tentando ser cada dia mais uma pessoa melhor. Conta-se, depois que esse planeta, ficou todo formadinho, já havia condições, portanto, de começarem a chegar aqui as primeiras levas desses espíritos rebeldes na encarnação. Aí Jesus se reuniu, portanto, depois de alguns milhares de anos, passamos pela primitividade, fomos homens e mulheres das cavernas, depois que evoluímos bastante, aí uma segunda reunião. Dessa vez, essa reunião foi para tratar da vinda de Jesus ao nosso planeta. Por que Jesus teria que vir pessoalmente para a Terra? Por quê, meus irmãos? Porque durante todo esse período em que a Terra estava em formação ainda geologicamente falando, Ela foi um pedacinho do Sol que Deus deslocou e aquela bolinha de fogo começou, portanto, a se transformar no que hoje a gente chama de planeta Terra, essa belezura de planeta que nós vivemos. Então, durante esse período, Jesus constantemente, ele conversava com esses espíritos rebeldes. Conversava com eles, traçava planos, dizia que no futuro, talvez, se fosse necessário, poderia vir e ficar com eles, uma forma de consolação, porque todos nós estávamos com medo. Como é que vai ser um planeta diferente do que a gente vivia, um planeta maravilhoso, já muito evoluído, e nós usufruindo das benesses desse planeta sem merecimento, porque fazíamos tudo para atrapalhar o progresso desse planeta. Segundo Emmanuel, esse planetinha, ele ficava onde nós estávamos antes, de virmos para cá. Ele ficava numa constelação do universo chamada Cocheiro, e
ele tinha um nomezinho de carneiro, que é uma constelação de estrelas que tem no céu e que tem esse formato de um bichinho, de um carneiro. Por isso, capela, que significa carneiro. Nós viemos de lá. Somos alienígenas, ETs. Viemos para cá. E aqui começamos, portanto, a nossa trajetória de evolução. Nessa segunda reunião, juntamente com os espíritos também da comunidade de espíritos puros, Jesus então traçou o período que ele viria para cá. A gente fica perguntando, não é? Por que Jesus esperou 2000 e tantos... Aliás, desculpem. Por que Jesus se antecipou 2000 e tantos anos? Ele poderia ter deixado para vir mais para frente, com um homem mais evoluído, mais entendido, mais sábio, menos, digamos assim, recalcitrante no mal. Por que Jesus veio numa época tão recuada? É porque ele precisava já deixar com muito tempo de antecedência o seu planejamento para o nosso futuro de redenção. Então, nessa reunião, nessa segunda reunião, não é? Foram traçados os planos para a chegada de Jesus aqui no planeta. Muitos daqueles rebeldes que encarnaram aqui na Terra, depois se tornaram profetas. E os profetas, eles eram os médiuns de antigamente. Hoje a gente não chama mais a pessoa de profeta, não é? Nós chamamos as pessoas de sensitiva, vidente, médium, mas não chamamos ninguém de profeta. Até porque profecia, ela pode não acontecer. As profecias, algumas muito pesadas, que a gente conhece, notadamente no Apocalipse de João, era melhor que aquilo ali não acontecesse, porque eram coisas tão terríveis, ideias tão fortes acerca do que ia acontecer com a humanidade no futuro, que a gente fica até com medo. As profecias de Nostradamus, as profecias de João e de outros, de Joana d'Arc, tudo isso dando um pouquinho de medo para a gente. As profecias da igreja, né, que haviam 3 segredos, que quando esses segredos fossem descobertos, o mundo ia acabar. Então, profecia é melhor até que não aconteça. E não necessariamente ela tenha que acontecer. Até porque todos nós temos livre arbítrio. E nós podemos mudar as coisas. Podemos planejar algo agora de manhã e à tarde mudarmos de ideia. Então, uma profecia fica difícil de ser concluída. Mas, lamentavelmente, acontece. Então, haviam muitas profecias, principalmente de um profeta muito conhecido, era quase um herói nacional. Esse homem era tão querido do povo hebreu, que ele era considerado a maior, digamos assim, personalidade hebraica daquele momento, fora Abraão, que é o grande patriarca do povo hebreu, não é? Isaías. Isaías falava muito da chegada de Jesus. Falava também da morte de Jesus. E, lamentavelmente, as profecias de Isaías aconteceram. Então, Jesus veio, não é? Pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e solene, tinha a voz. Ele veio, mãos vazias e desarmadas, nem escudos e nem espadas, somente o seu amor por nós. Esse é Jesus. Só que o povo esperava um rei guerreiro, que iria espantar, expulsar aquelas pessoas que viviam na Palestina e queriam dominar a Terra Santa, o lugar mais sagrado do povo hebreu, não é? Então, Jesus vem também num lugar muito difícil, muito materialista, as pessoas muito apegadas às coisas materiais. Nem parece que hoje é assim, né? Então, imaginemos a dificuldade do nosso Mestre Jesus para chegar por aqui. Mas ele veio, não é? E segundo Emmanuel, ele pode estar se reunindo pela 3ª vez. Muita gente acha que é porque ele vai voltar. Mas não é assim. Porque não há mais necessidade de Jesus estar aqui pessoalmente para acontecer tudo aquilo de novo, porque fatalmente aconteceria. Mas
a ideia dele é de que tudo o que ele legou para a humanidade, não é, faça efeito, aconteça. Então, Jesus só falava de um reino, não é? Que reino de Deus é esse? Todo mundo pensa que é lá no céu. Ah, vou morrer e vou adentrar ao reino dos céus. Porque Mateus, ele usava mais reino dos céus do que reino de Deus. É que o judeu, naquela época, ele não usava o nome de Deus para qualquer coisa. Então, ele acreditava que era melhor não falar de Deus o tempo todo. Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Aí, ele coloca reino dos céus. Mas é tudo a mesma coisa. Dá no mesmo caminho. Então, meus irmãos, Herodes, o grande, não é? Ele acreditava que esse rei que estava prometido lá nas profecias de Isaías e de outros profetas, iria tomar o seu reino. Porque Herodes é um rei terrestre, é aquele rei que é o mandatário, é o tirano, é o ditador. E ele acreditava que esse que vinha era ainda mais difícil do que ele, portanto ia tomar o lugar dele. E teve muito medo de que isso acontecesse, porque estava lá na profecia. Então, o que é que Herodes resolve? Vou mandar matar todos os meninos que nasçam daqui por diante. Para não perder, não é? Para não perder o seu legado, o seu reinado. Só que Jesus, ele lamento Herodes, mas eu vou, não é, frustrar as suas expectativas. E segundo Emmanuel, no livro, não é, nesse livro lindo aqui, não é, Antologia Mediúnica do Natal, que o nosso irmão leu uma das mensagens, e aqui tem André Luiz, aqui tem Alta de Souza, Meimei, Emanuel, tem todos esses nomes maravilhosos, Humberto de Campos. Emmanuel vai dizer aqui que Jesus começou a sua trajetória na Terra dando a sua primeira lição para a humanidade. E que lição é essa? Humildade. Então, Herodes, que achava que Jesus ia nascer na casa de daquelas linhagens, não é? Muito famosas, poderosas, do povo hebreu, Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu numa época de recenseamento. Não tinha lugar para Jesus naquela época, porque Belém estava assim, lotada de gente. Porque José, que veio da casa de Davi, nasceu lá em Belém. E o tirano lá, o Herodes, obrigava as pessoas, não é, a se recensearem. Então José teve que pegar sua esposa grávida, viajar com ela, enfrentando perigos de assaltos, de bandidos, de bichos perigosos, de toda e qualquer coisa ruim que pudesse acontecer, para ir então obedecer às ordens do rei. E ao chegar lá em Belém, não é? Estava lotada a cidade, não tinha lugar para mais ninguém. Maria, uma moça muito bonita, chamava a atenção dos homens, e José ali cuidando, não é? Porque José é aquele marido que cuida da sua esposa o tempo inteiro. Não deixava ninguém se aproximar dela, principalmente aqueles olhares de cobiça sobre a sua mulher. E assim, de estalagem em estalagem, ele buscou um lugarzinho, porque já estava quase na hora do seu filho nascer. E aí entrava numa, não tem mais vaga. Entrava em outra, não tem mais lugar. Humberto de Campos, ele fala que possivelmente a família de José já estava com a casa lotada de gente. Quem chegou antes foi ocupando os cômodos da casa dos parentes de José. Daí, quando ele chegou, não é porque veio numa viagem longa, cansativa, demorada, não tinha mais espaço na casa dos seus parentes. Daí a necessidade de buscar outro lugar para Jesus nascer. Então, quando ele estava já quase desistindo, aí alguém disse, olha, mas venha, volte aqui. Tem um lugar aqui atrás. Se o senhor quiser, é só o senhor se arrumar. Lá é onde os pastores colocam lá os animais, não é? Para dormir. Possivelmente, Jesus nasceu numa estação de inverno, porque era muito frio, fazia muito frio. Então, os pastores guardavam os animais nos estábulos, porque deixavam eles lá no pasto quando era verão, primavera.
mas durante o inverno levavam eles para eles não morrerem de frio. E foi aí que se conseguiu um lugar para Jesus. E Herodes lá achando, aliás, já estava morto, se não me engano, já tinha morrido, alguma coisa assim, achava que Jesus iria roubar o seu lugar. Daí nasce nosso Senhor Jesus ali, naquele lugar simples, dando para nós, os rebeldes sem causa, a primeira lição de humildade. Então, meus irmãos, é esse Jesus aí que a gente vai reverenciar no dia 25 de dezembro, amanhã, não é? É um Jesus que possivelmente não nasceu em 25 de dezembro. Nós aqui no Brasil obedecemos ao calendário europeu. Gregório, não é? Estabeleceu, não é, um calendário. Daí, os europeus, quando vieram para o Brasil, notadamente os portugueses, trouxeram sua cultura para cá. A cultura do Natal que eles já reverenciavam há muito tempo. Então, nós vemos nos símbolos natalinos que nós temos dentro das nossas casas a cultura europeia. Copiamos a cultura deles. E aí, pegamos um pinheiro, armamos. Eu me lembro que quando eu era criança, teve um período, vou dizer como Divaldo, né? Quando eu era criança, que não faz tanto tempo, não é? Tinha lá, a moda era tirar um galho de árvore e enrolar algodão nessa árvore, para poder depois pendurar as bolinhas. Por quê? Porque a árvore toda de algodão simbolizava uma árvore europeia cheia de neve. Só que eu era criança, não é? Não me importava muito com isso, só vim entender isso depois, já, não é? Depois de um certo tempo. Mas todos esses símbolos que nós usamos, eles têm realmente um significado. O nome já está dizendo símbolo, simbolizam alguma coisa. Dizem que a primeira árvore de Natal foi erguida, ou seja, ele cortou um pinheiro, que é uma árvore muito resistente, ela é resistente ao frio, ela é resistente a todas as estações. Então ele pegou o pinheiro, levou para dentro de casa, colocou perto da lareira e colocou frutas penduradas. As primeiras bolinhas de Natal eram frutas, porque também representavam fertilidade, representavam prosperidade. E aí, mas só que fruta apodrece, né? Então, eles tiveram que, ao longo do tempo, trocar as frutas por bolas. Só que eles colocavam bolas de cera muito pesadas e elas acabavam também se desmanchando. Foi Martinho Lutero, não é? O grande reformador das igrejas de antigamente, que teve a primeira ideia de armar uma árvore de Natal. E o presépio, que, para mim, particularmente, é o maior símbolo do Natal de Jesus. Porque está ali a Sagrada Família, José, Maria e o menino, os bichinhos, os reis magos, os digamos assim, aqueles pastores. Então, é o símbolo, vamos dizer, dos símbolos, é o mais simbólico, é o mais significativo, porque é um retrato, uma maquete, uma configuração de como foi o momento que Jesus nasceu e onde foi. Depois vem os outros símbolos. O jantar, por exemplo, que a gente vai fazer amanhã, né? De hoje para amanhã, né? O jantar. Tem uma simbologia muito importante, que é a simbologia da união familiar. As pessoas, as famílias europeias, elas se juntavam durante esse período natalino para jantar com a sua família. E tinha mais, deixavam as portas abertas. Quem quisesse entrar, poderia comer também. Poderiam ser pessoas conhecidas, poderiam ser estranhas, poderiam ser até viajantes que pudessem parar ali também para experimentar um pouco de comida gostosa. Então, a ceia simboliza a grande união familiar. Sem família na terra, não há civilização. Se as famílias acabarem, nós viramos bichos de novo. Viramos selvagens de novo. Família é esteio. Família é sagrado. Nós precisamos ter família. Todo mundo precisa ter família. Então, outros símbolos também vieram, como o presépio, por exemplo. Dizem que foi Francisco de Assis que teve a primeira ideia de juntar as três figurinhas, não é?
José, Maria, o menininho, os bichinhos. Então, a coisa mais linda do mundo que a gente vê são esses presépios que a gente vê por aí. Não era tão bom que aqui na Federação tivesse um no Natal, não era? Para as crianças poderem vir e ver. Porque é muito importante apresentar Jesus para as crianças. Eu dou graças a Deus, porque minha mãe me levava para o catecismo. Minha mãe era católica, mariana, obedecia todos os calendários da Igreja Católica, inclusive colocar os filhos na aula de catecismo. E eu e minhas irmãs, todo domingo, estávamos lá nas aulas de catecismo. Eu devo à Igreja Católica esse meu amor por Jesus. Porque foi lá que me apresentaram Jesus, graças ao empenho da minha mãe. Então é importante, muito importante, que as mães apresentem Jesus, os pais, né? Apresentem Jesus para os seus filhos. Bem, então, Jesus, ele não veio para festanças, para ser uma celebridade, tratado como se fosse. Mas a gente vê que com essa simbologia toda que a gente usa nessa época de Natal, a gente se lembra de comprar árvore, de comprar as luzes, as bolas, de fazer a comida, mas a gente se esquece do aniversariante. Cadê o aniversariante? Onde é que ele está? Amanhã vocês vão ouvir a resposta na palestra do Frederico Menezes. Mas a gente pode adiantar. Onde é que está Jesus para você? Porque naquele dia lá em Belém, nem lugar para ele ficar tinha. Então, você tem cedido um lugarzinho em você para Jesus? Claro que é no seu coração, não é? Jesus, quando começou o seu rabinato, a primeira parábola que ele contou foi a do semeador. E um semeador saiu a semear. O semeador é ele. A semente é a palavra de Deus. E aquele chão? Tinha um chão que a semente foi jogada na beira da estrada, aí não vingou porque os pássaros vieram e comeram logo. Depois foi num terreno pedregoso, mas como não tinha água, não tinha ali uma condição perfeita para nascer a semente, não é? Ela foi rapidamente também tragada pelas pedras. E aquele outro lugar cheio de espinhos, não é? Não tinha como a semente ela se colocar ali. Os espinhos não deixavam ela se germinar, não é? Se autogerminar. Então, finalmente, o semeador encontrou um lugar legal para jogar a semente. E aí, aquele lugar era um lugar bom, tinha água, tinha um bom solo, o solo já estava bem preparado e a semente pôde ficar ali. Claro que Jesus está falando do nosso coração. Então, o lugar de Jesus não é nas igrejas, nas cruzes. O lugar de Jesus é no coração das pessoas. E a humanidade está precisando de coração. Nós estamos cada vez mais mal agradecidos. É por isso que acontece tanta desgraça na Terra. Se aqui fosse um planeta melhor, estaríamos numa situação muito legal. Poderíamos sair nas ruas, tranquilos, poderíamos chamar pessoas estranhas para comer na nossa casa. Hoje a gente não pode mais fazer isso. Poderíamos deixar nossos filhos saírem tranquilos, sem nenhum perigo. Mas, lamentavelmente, a terra precisa de coração. E de corações nobres, de corações generosos, para que a semente de nosso Senhor Jesus, ela possa germinar em cada coração. Humberto de Campos, aqui nessa obra, não é? Ele vai falar sobre o Natal simbólico, porque a visão espírita do Natal está toda aqui. Graças à mediunidade, graças ao lápis de luz da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Então aqui tem vários e vários poemas, resenhas, textos que vão falar da visão espírita do Natal. E ele começa aqui, Humberto de Campos, falando sobre harmoniosas, cariciosas palavras atravessaram a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. Ele está falando aqui, não é? Sobre Jesus.
que a partir de Jesus inaugura-se no nosso planeta a nossa maioridade espiritual. E também Emmanuel vai dizer neste livro que a vinda de Jesus para o nosso planeta foi o maior acontecimento que já aconteceu. Nada além disso se iguala ao nascimento de Jesus. Nada do que possa ter acontecido aqui se iguala ao dia que Jesus chegou. Então, aqui ele vai dizer que cada espírito é um mundo. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia, cada cabeça é um mundo. Minha mãe falava assim, não é? Então, cada espírito é um mundo sem o homem, quer dizer, é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, Jesus, amanhã, ele deve nascer, além de nascer no meu coração, nascer no meu mundo interior, não é? O nosso coração, ele simboliza a sede dos sentimentos. E o nosso cérebro, ele simboliza a sede da nossa razão. Enquanto a razão não foi iluminada, o coração não, digamos assim, demonstra esse verdadeiro amor de Jesus. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Para a gente tentar, de alguma forma, iluminar a nossa razão. Porque a razão por si só ela é muito fria, ela é pragmática, a razão quer resolver logo. O coração não, o coração é mais tranquilo, ele tenta resolver as coisas de uma forma diferente, mas tem momentos que a gente precisa usar a razão e o coração em equilíbrio. Porque se você for mais razão, você pode prejudicar tudo. Se você for mais coração também. Então é preciso saber aliar razão e coração. Portanto, a nossa fé precisa ser raciocinada para que isso aconteça. Porque senão, se a razão, aliás, se a fé, ela não for raciocinada, nós nos tornamos pessoas, digamos assim, alienadas, pessoas perigosas, não é? Então, há essa necessidade de dar logicidade à nossa fé também. Então, aqui, Humberto de Campos vai dizer que eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Claro que vai depender do nosso estado evolutivo. Cada um de nós aqui nesse momento tem um estado evolutivo diferente do outro. É por isso que a igualdade é tão complicado, não é? Porque cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa usa o seu livre-arbítrio, o seu modo. Cada uma pessoa faz o que quer da sua vida. Então, isso dificulta essa questão da igualdade. Como ser igual se aquela pessoa faz tudo diferente de mim? Se ela pensa completamente diferente do que eu penso? Como haver igualdade? Então, quando a gente só pode... A única forma hoje que o ser humano pode pensar em igualdade é na paternidade universal. Porque todos nós, queiramos ou não, somos filhos de Deus. Essa é a nossa maior igualdade. As outras a gente vai inventando, não é? Então, quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso, digamos assim, perverso impulsionador ou inspirador? Nós sabemos que por conta das nossas sintonias, do que nós pensamos, nós atraímos para junto de nós outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Porque a influência espiritual não é só de quem já morreu para aqui, não. Aqui também entre nós existe influência espiritual. Tem pessoas que são carismáticas, pessoas que são sedutoras, e elas conseguem puxar as pessoas para o seu lado, tranquilamente, ou seja, influência espiritual também. Da mesma forma que nós também influenciamos quem já morreu. Geralmente a pessoa pensa que a obsessão é somente de lá para cá. A obsessão é daqui para cá e daqui para lá também. Nós nos influenciamos. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Então, o apego que nós temos em todos os sentidos na vivência do nosso Natal, voltada apenas para a nossa necessidade física. Hoje é assim. A minha irmã hoje me contou, menina, quanta coisa barata eu vi hoje de manhã na loja. Os comerciantes querendo vender televisão, querendo vender celular, querendo vender tudo. E as pessoas vão se engalfinhando nesses lugares, somente preocupadas com as coisas materiais.
Jesus não quer celular, Jesus não quer televisão, Jesus não quer roupas, Jesus quer a sua atenção, Jesus quer a sua presença e o seu coração. Então, para que se preocupar com roupa nova? Para que se preocupar de pintar a casa? Porque do mesmo jeito que Jesus vai numa mansão, ele vai numa choupana também. Então, para ele não vai olhar se a casa está arrumada, ele não vai olhar se tem comida, ele vai olhar a pessoa que mora naquela casa. Para ele, isso é que é importante. Então, coisas materiais, a nossa tendência, como pessoas que estamos rumando para um planeta de regeneração, é a gente deixando essas coisas de lado. Quantas coisas a gente já não deixou de lado? A gente já não se preocupa nem tanto quanto a gente se preocupava antes. É porque estamos melhorando. Estamos aprendendo a deixar para trás tudo aquilo que representa apego. Aquilo que para a gente é somente um objeto, uma coisa. Não é? É como diz o Braulio Bessa lá no seu repente, muito lindo sobre o Natal. Que o trenó do Papai Noel é mais importante do que a cruz de Jesus. Qual foi o sacrifício que Papai Noel fez? Nenhum. Qual foi o sacrifício que Jesus fez? Todos. Então, a gente dá mais valor ao que representa Mamon do que ao que representa Deus. Por isso que a gente está nessa situação. Então, examinando, portanto, a movimentação das ideias, nós vamos ver que a vinda de Jesus, ela se verificou justamente numa época de recenseamento. Aí eu me pergunto, estou perguntando para mim, Edna, aonde e quando você está fazendo o seu recenseamento espiritual? O seu levantamento da sua encarnação. O que é que você tem feito? Eu não vou nem contar de 20 anos para trás. Eu vou contar de 20 para cá. Que foi o período que eu conheci o Espiritismo, que eu modifiquei muitas coisas no meu pensar, nas minhas atitudes. Mas será que é isso aí ainda não lhe permite melhorar ainda mais? São essas perguntas que a gente vai fazendo, né? Não havia lugar para o Senhor Jesus. E agora existe? Será que se Jesus voltasse, ele teria um lugar? Mas o principal é o lugar do coração. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura, não é? Mas será que Jesus também nasceu no nosso coração? Devemos fazer essa pergunta. Então, Jesus na solidão, porque foi praticamente uma solidão ali, não é? Maria, José estavam ali cuidando dele, mas cadê os outros filhos, não é? Cadê os outros que podiam estar ali reverenciando também a nosso Senhor Jesus? Mas ele disse o seguinte, que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele conseguiu vencer o mundo. O mundo de Jesus não é mais um mundo como este aqui que a gente vive. É de um espírito que já venceu todas as influências que a matéria exerce sobre o espírito imortal. E como nós somos imortais, não é? O nosso futuro é a nossa imortalidade, o nosso limite é o universo. Então, cada reencarnação nossa representa esse esforço que cada um de nós deve fazer para cada dia mais ser uma pessoa de bem. Por que Deus deu a reencarnação? Exatamente por isso. Porque uma encarnação só não dava tempo. A pessoa, por exemplo, que pratica muitas maldades, ela possivelmente não teria tempo de se remendar. Enquanto ela se compromete todos os dias com os crimes que ela comete. Não é? A pessoa que foi injusta com alguém, não teria tempo, talvez, de pedir perdão para quem ela injustiçou. A gente, por exemplo, os sonhos que nós desejamos, eu gostaria de fazer isso, de realizar isso, de fazer aquilo, possivelmente não desse tempo numa encarnação. Mas como Deus nos permite várias, múltiplas, infinitas, aquilo que eu não pude realizar nesta encarnação, eu vou me esforçar para realizar na próxima encarnação. Essa é a misericórdia de Deus em ação. Então, os pastores receberam uma notícia. Apareceu para eles um anjo, uma claridade enorme apareceu para eles no momento em que eles estavam tirando os animais do pasto para recolhê-los na estrebaria.
Então, essa voz, essa luz, disse, nasceu o Salvador. E a partir daquele momento, os pastores passaram a cuidar de Jesus, né? E aí eles são muito importantes nessa paisagem do nascimento do nosso mestre. Então, eles foram os primeiros, os pastores, vejam quanta honra, não é? Foram os primeiros a se defrontar com o ideal do nosso mestre Jesus. Jesus ficou tão agradecido a eles que ele se coloca como pastor também. Nós vamos encontrar Jesus lá na frente dizendo, não é? Eu sou o bom pastor e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O que é que Jesus quer dizer com isso, meus irmãos? Que ele vai estar conosco até o fim. Haja o que acontecer, nós vamos ter junto de nós a presença de Jesus. Quando ele diz que nenhuma ovelha se perderá, o que é que ele quer dizer? Que todos os rebeldes, que somos nós ainda aqui na terra, enquanto o último não se tornar uma pessoa melhor, Jesus não deixará a nossa companhia. Ele se coloca aí também como o governador espiritual do nosso planeta. Daí, ele vai dizer isso, tem de bom ânimo, porque ele sabe que o homem de hoje, o homem mau de hoje, será o homem bom de amanhã. Nós temos essa tendência a desconfiar das pessoas. Será que aquela pessoa ali merece nossa confiança? Jesus confia em todos nós, porque ele sabe que nós faremos esse esforço para realmente sermos uma pessoa melhor a cada dia da nossa vida. E daí, os magos, não é, vieram do Oriente representando essa reverência, esse sentimento de gratidão pela chegada de nosso Senhor Jesus. Então vejam, todos os dias nós deveríamos agradecer. Obrigada, Jesus, por você ter vindo morar um pouco aqui com a gente. Foram 3 anos, não é? Mas foram 3 anos intensos, de muito trabalho. Jesus, ele fazia o bem qualquer dia e havia regras naquela época. Uma pessoa não podia fazer nenhum tipo de atividade num dia de sábado. A grande pergunta é, o bem tira férias? Será que hoje eu não posso fazer um bem à pessoa porque hoje é feriado e eu estou de folga? Será que hoje eu não posso ir lá no centro e aplicar passes nas pessoas que irão lá porque hoje é véspera de Natal? Nós podemos usar esse tipo de desculpas para não fazermos a nossa tarefa, o nosso trabalho. Mas o bem não tira férias. Sabe por que o bem não tira férias? Porque o mal não tira, não. O mal não tira férias. O mal está ali, nos acicatando a alma o tempo inteiro para a gente fazer coisa errada, para a gente fazer besteira, para você fazer isso, para você fazer aquilo, para você ir para o inferno. Por isso que o bem não pode tirar férias. Não devemos deixar de fazer o bem em nenhuma situação. Busquemos fazer o bem. O maior poder que existe no universo é o poder do bem. O mal está passando uma fase, não é? Cadê as pessoas que atiraram pedras em Jesus? Cadê as pessoas que bateram pregos nas suas mãos? Cadê Pilatos? Cadê Herodes? Cadê César? A gente nem ouve falar, mas de Jesus a gente ouve. Por quê? Porque fez o bem o tempo inteiro. Mesmo não sendo querido, mesmo não sendo compreendido, mas ele não quis saber disso não. Porque muitos de nós desistimos. Quantos de nós desistimos? Ah, não vou hoje não, está chovendo, né? Não fui muito com a cara do pessoal lá do centro não, não vou naquele centro mais não. Quantas coisas a gente deixa de lado por uma simples análise fútil, de uma situação isolada. Quantas pessoas deixam o espiritismo, ou seja, deixam de ser espíritas e elas se declaram, não sou mais espírita. Por quê? Porque se decepcionou com alguma coisa. Foi lá no centro, naquele dia, aconteceu alguma coisa ali, que ela se aborreceu, por conta disso, ela deixou a doutrina, ou seja, tomou o todo pela parte. É uma figura de linguagem da língua portuguesa, acho que é metonímia. Quando você tira, você generaliza uma situação apenas com um pedaço de alguma coisa que aconteceu.
que às vezes não é nem tão relevante, mas você acaba deixando um grande projeto por causa de uma besteirinha que aconteceu. Quantos de nós agimos assim, não é? Então, Humberto de Campos ele vai dizer que aqui termino minhas humildes lembranças. Esse capítulo é muito bonito sobre o Natal simbólico. Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus não é livro para os museus, mas roteiro palpitante para nossas vidas. E é verdade. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer uma prece, pelo menos, no dia do Natal. Vai ter a janta daqui a pouco, vai chegar todo mundo da família para a gente fazer a nossa ceia, mas vamos nos lembrar de agradecer a Deus também, porque gratidão também faz parte do nosso processo evolutivo. Sermos gratos a Deus pelo dia de hoje, pela família que temos, pelo trabalho profissional, pela nossa religião, por tudo que nos faz o bem, nós devemos agradecer a Deus. Então, aqui nesse livrinho chamado Recados do Meu Coração, de Bezerra de Menezes, ele vai fazer dar um conselho, porque Bezerra representa a experiência, não é? Bezerra de Menezes. Então, ele vai dar um conselho para a gente. E ele diz assim, que nós devemos nos aconselhar com Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso amigo de todos os dias. Jesus é o nosso professor. Jesus é o nosso psicólogo. É o médico. Muita gente não quer tomar o remédio que Jesus ministra. Qual é o remédio? É de nos amarmos uns aos outros, de sabermos perdoar as ofensas alheias, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o remédio de Jesus. Mas tem muita gente que não quer tomar esse remédio. Então, ele não pode curar uma pessoa que não quer tomar remédio. O médico da terra, ele briga com a gente quando a gente não toma direito o remédio. Ah, você não está tomando o remédio direito, por isso que você não ficou bom ainda. Nós queremos nos curar por osmose, né? De repente eu fiquei bom. Não é assim que acontece. Nós precisamos seguir regras, né? Para poder nos curarmos. Então, Bezerra de Menezes, ele vai dizer assim: se meus filhos soubessem como Jesus aguarda a nossa oração, não perderiam mais tempo em estabelecer esse contato com o divino pastor, pastor das nossas almas, ainda frágeis e necessitadas de orientação espiritual. Vamos nos aconselhar com Jesus todos os dias da nossa vida. Perguntemos ao Mestre na oração o que ele faria se estivesse no nosso lugar. E escutemos a resposta na acústica da nossa consciência. Bezerra de Menezes. Então vejam como é importante a oração, meus irmãos. A oração é o elo que nos liga a Deus diretamente. Por quê? Porque quando a gente ora, mesmo que eu esteja orando para Nossa Senhora, para Jesus, para Bezerra, para quem quer que for, quem primeiro escuta a minha prece é Deus, porque Ele é onisciente. Ele tem ciência de tudo, absolutamente tudo. Então, qualquer pensamento meu é Deus que escuta em primeiro lugar. Mas eu posso dirigir minha oração para o santo da minha devoção. Os nossos irmãos umbandistas podem direcionar sua oração para os seus orixás. Os nossos índios podem direcionar suas orações para os seus xamãs. Nós podemos direcionar nossas orações para os espíritos superiores, como espíritas que somos. Mas é Deus que vai escutar primeiro. Eles são nossos intercessores. E eles chegam lá e, Senhor, Edná está pedindo isso, a minha irmã quer aquilo. E Deus, na sua infinita plenitude, Ele vai dizer, agora não. Edná não está pronta para receber essa graça. Não é porque ela não mereça, porque para Deus todos nós merecemos. Por isso que Ele nos dá tantas oportunidades. Mas é porque aquele pedido que eu estou fazendo me faria mal antes de me fazer o bem. Tem gente que pede a Deus para alguém morrer. Tem pessoas que têm essa coragem. Senhor, mate aquela pessoa lá. Frederico Menezes, né, que vai estar aqui amanhã, ele contou uma vez, numa palestra, que uma moça procurou por ele e disse, ô Fred, o que é que eu faço? Eu não estou conseguindo perdoar.
uma pessoa que me fez um mal. Eu disse, irmã, busque, peça ajuda a Deus, faça suas orações. Disse, olha, eu tenho feito, mas eu não paro de querer que aquela desgraçada morra. Então, tem pessoas que são assim. Então, Deus vai permitir que a pessoa morra só para agradar aquela criatura? Claro que não. Ele só vai permitir que nos aconteça aquilo que pode nos fazer bem. Nem tudo que é bom faz bem. E nós precisamos aprender a fazer esse discernimento. O que é o discernimento? Discernimento é o pensamento mais elaborado. Não é a gente agir por intempestividade, não é? Muitas vezes nós agimos pela emoção. E ali nós somatizamos no nosso corpo físico toda a adrenalina daquela ação. Aí é palpitação, é pressão alta, é dor de cabeça, é tanta coisa que vai acontecer, porque nós somos seres integrados. A nossa psique integrada com o nosso corpo físico. Então, tudo aquilo de mal que acontece comigo, do ponto de vista espiritual, vai acabar somatizando no meu corpo físico. Aí vem as doenças, e a gente não entende, por que eu estou doente? Eu estava tão bem, porque somatizou no corpo uma raiva, um ressentimento, uma mágoa, um desejo ruim. Então, é preciso que nós aprendamos com Jesus a tomar o remédio, não é? E o remédio são as suas lições, não é? Os seus ensinamentos. Então, que nós possamos, no Natal, fazer uma espécie de recenseamento, já que Jesus nasceu numa época, não é? De recenseamento. Como é que está a minha encarnação? Como estão repercutindo no meu coração os ensinamentos de Jesus? Já que esses ensinamentos são para o dia a dia, não é somente para o dia 25 de dezembro, é para todos os outros 364 dias, né, do ano. Nós precisamos fazer esse exercício diariamente, para que Jesus possa finalmente habitar o nosso coração e nós possamos ser esses seres regenerados, generosos e nobres que irão para o mundo de regeneração. Enquanto continuarmos nessa rebeldia, não teremos essa condição, não é, meus irmãos? Então, Feliz Natal a todos, que Deus possa nos abençoar, nos proteger e fazer com que nós nos encontremos mais de perto com o nosso Senhor Jesus. Tá bem? Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.